Nas profundezas da floresta amazônica ainda existem povos isolados, vários dos quais nós nunca ouvimos falar, nem mesmo sabemos como se chamam, e apenas suspeitamos que língua eles falam. Tribos com apenas 50 indivíduos, às vezes 20 ou até menos. Alguns nunca fizeram contato com estranhos e nem querem. Os visitantes não são bem-vindos ou são olhados com muita desconfiança. Para eles, gente de fora quase sempre representa uma ameaça. Nas raras vezes em que são vistos ou encontrados, eles deixam bem claro que querem permanecer assim, distantes, desconhecidos. Olá, amigos da história! Na região entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, existe a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo, alvos da curiosidade de antropólogos, historiadores e ambientalistas, por exemplo. Mas essas fronteiras políticas e geográficas não fazem nenhum sentido para os nativos. São nômades que atravessam os países como parte das rotas que percorrem no meio da mata, se movendo em pequenos grupos familiares pelos seus territórios de acordo com as estações do ano. No período da seca, alguns desses povos pescam e recolhem ovos de tartaruga, mas muitos escolheram mesmo viver isolados na floresta, em casas comunais, coletivas. Plantam roças em pequenas clareiras, além de caçarem e pescarem. Outros indígenas são caçadores-coletores, como os povos Auá, que vivem entre o Pará e o Maranhão. Constroem acampamentos que rapidamente abandonam e vão embora. Com longos arcos e flechas, caçam animais como antas e macacos. A maioria dos Auá hoje vive em reservas reconhecidas legalmente, só que estão sendo encurralados em espaços cada vez menores, à medida em que os forasteiros invadem as terras e derrubam as florestas, principalmente nas regiões menos fiscalizadas pelas autoridades. Sem seu habitat, os animais estão morrendo e os índios ficam sem ter o que comer e nem para onde ir. Em Rondônia, mais ou menos uns 15 anos atrás, funcionários da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, entraram na floresta em busca do último sobrevivente de uma dessas tribos isoladas. Eles viajaram até o território desse índio solitário para descobrir se ele ainda estava vivo e como proteger melhor aquela terra. Encontraram um tapiri, a palhoça que servia de habitação para o homem. E lá dentro estava um buraco fundo para ele se esconder caso algum invasor se aproximasse. Não chega até 2 metros não, aqui ó. Tem 1,80 m. Aqui um palmo pra baixo. É o espeto que ele usa para fazer as armadilhas, né? Tá vendo? Também foi encontrada uma tocha feita com resina de árvore como combustível para iluminar a noite. Ao redor da palhoça havia uma plantação de cará e de mamão. Toda a tribo do Homem do Buraco foi exterminada. Também em Rondônia, essas 6 pessoas foram as únicas sobreviventes de um massacre. Ninguém domina a língua dos últimos índios Akuntzu.
mas o pouco que se entende é suficiente para saber que a aldeia deles foi destruída e as terras deles foram tomadas para dar lugar a plantações de soja e a criação de gado. Para fugir da violência e das doenças trazidas pelos invasores, a maioria desses povos escolheu se isolar para sobreviver e às vezes são hostis, reagem de maneira agressiva para defender o seu território. Na Amazônia, os que escaparam do ciclo da borracha entre o fim do século XIX e o início do século XX se esconderam nas matas mais distantes e fechadas e evitam qualquer contato de longo prazo. Uma trajetória de mais de 500 anos que começou com os colonizadores portugueses, como a gente sabe, se repetiu e se repete ao longo da história do Brasil. Os vírus de doenças infecciosas como o sarampo foram utilizados como armas biológicas no século XIX para exterminar os índios. Pelo menos 3 casos documentados mostram que o contato dos índios com as doenças dos estranhos também ocorreu de forma proposital, com o objetivo deliberado de dizimar as tribos hostis. O caso mais conhecido foi em Caxias, no Maranhão, por volta de 1816. Para se livrar dos Timbira, os fazendeiros presentearam um grupo de 50 índios com roupas de moradores da vila que haviam contraído a varíola, chamada na época de bexiga. De volta às suas aldeias, esses índios espalharam o vírus, matando a maior parte da população nativa até uma distância de 1.000 quilômetros. A baixa imunidade, o estilo de vida coletivo e a falta de tratamento médico tornavam os povos indígenas menos resistentes às doenças trazidas pelos estrangeiros. Isso sem falar no envenenamento das fontes de água. Quando os portugueses chegaram, estima-se que havia aí entre 2 milhões e até 3 milhões de índios no Brasil. Hoje, não passam de 700 mil. O primeiro contato com os matis no Vale do Javari, no Amazonas, ocorreu em 1978 e foi devastador. Rapidamente matou mais da metade do grupo de pneumonia. Eles pararam de fazer as suas cerimônias e, ainda sofrendo com trauma, pararam também de ter filhos. Em 1983, existiam somente 87 matis no mundo. Antes eram os bandeirantes, depois vieram os narcotraficantes, os madeireiros, os missionários, as hidrelétricas e as estradas. A cada novo avanço dos estrangeiros, os índios foram se afastando para mais e mais longe. Mas nem todos. Como a maioria dos povos amazônicos, os Yanomami têm suas tarefas em comunidade, seus jogos, suas festas e rituais. Nos anos 80, a corrida do ouro e o garimpo ilegal se tornaram responsáveis pela maioria das mortes na terra deles, com a transmissão de doenças e a poluição dos rios e das florestas com mercúrio. O mundo espiritual é uma parte fundamental da vida dos Yanomami. Para eles, toda criatura, pedra, árvore, serra tem um espírito. Os povos dessa etnia de 11 regiões pelo Brasil se juntaram numa organização chamada Rutucara, que significa a parte do céu de onde a terra nasceu, para defender os direitos deles, a cultura e a religião e administrar os seus próprios projetos. Movimentos pelo mundo como o Survival International, que existe há 50 anos e de onde foram coletadas muitas imagens e informações para este vídeo, trabalham em parceria com os povos indígenas para proteger as vidas e as terras deles em várias partes do planeta. Na história do Brasil, esses povos foram muitas vezes vistos como atrasados, inferiores, pecadores e cuja vida vale menos. Assim, índios e não índios foram alternando períodos de convivência mais ou menos pacífica e de conflitos diretos. Mas os filhos da floresta, que querem ficar isolados, merecem ser deixados em paz, merecem ter o seu lugar no mundo,
ali guardados pelas copas das árvores. Só não podem ser esquecidos. É importante saber que eles existem e que têm o mais básico e fundamental dos direitos: o direito à vida. Muito obrigada por assistir, se inscreva para conferir outras novidades do canal e até a próxima com uma História a Mais.